Estamos nos aproximando do final da Quaresma. Praticamente estamos aqui, quase no último domingo da Quaresma. Durante esses últimos domingos, com hoje o terceiro, nós falávamos sobre o arrependimento, a necessidade que nós temos de nos arrepender dos pecados, dos erros, dos descaminhos. O arrependimento é um processo doloroso na nossa vida. A gente encontra 1000 dificuldades para nos arrepender. O arrependimento nos leva a um caminho, que é o segundo ponto que tratávamos domingo passado, que é o caminho da reconciliação. Não é possível viver sem se reconciliar com Deus, com o próximo e comigo. São as 3 reconciliações que nós precisamos. Senão a nossa vida se torna uma vida neurótica, uma vida sem sentido. As pessoas, quando não se reconciliam, elas caminham trôpegas, como que bêbadas na vida. A reconciliação é necessário. E hoje o texto das leituras nos chama a atenção sobre o perdão. Fecha-se esse tríduo, essa trindade, onde a gente precisa e necessita desse resgate existencial. Isso na teologia chama-se catarse, que é um doloroso encontro conosco. Porque a coisa mais difícil é a gente entrar dentro de nós e resgatar, como que rasgando nosso interior e nossa alma, e nos mostrando quem somos de fato. Quem somos nós para não perdoar? Você que está aqui, querido irmão, querida irmã, quem você ainda não perdoou? Aproveite esse tempo da Quaresma, diga para você mesmo: eu necessito de perdoar, eu tenho necessidade do perdão. As pessoas, quando não perdoam, elas fogem, elas se desalinham. As pessoas, quando não perdoam, elas buscam outros caminhos, mas não adianta fugir. O filho pródigo também estava tão bem, um pai distante, longe de tudo, mas um dia ele cai em si. Ele olha para si mesmo, e essa é a necessidade que nós temos de não olhar para os outros, olhar para nós, dentro de nós, e encontrar no nosso buraco vazio da existência, aqueles pontos que estão adoecidos. E a reconciliação é como um bisturi, que vai eliminando tudo aquilo que é doente na nossa vida. A liturgia da palavra de hoje tem 3 fios. Gostaria de falar sobre esses 3 fios que unem a liturgia de hoje, a palavra de hoje. Esses 3 fios são como que roteiro de vida. E na vida nós precisamos de um roteiro de vida. Quando nós temos esse roteiro de vida, aí as coisas funcionam. Quando a gente vai fazer uma viagem, quando nós vamos fazer uma peregrinação ou qualquer destino de lazer, quando a gente faz um roteiro, a gente sabe para onde vai, quais serão as paradas, as caminhadas, os pernoites e assim por diante. Ter um roteiro de vida. E a palavra de Deus é um roteiro da minha vida. A palavra de Deus é uma meditação e é uma convocação à mudança de vida.
Isaías, no capítulo 43, dá o primeiro passo desse fio, para unir esses 3 fios numa só proposta de vida. Isaías, depois de ter contemplado a situação do povo, ele diz: eis que farei coisas novas, e já estão surgindo. Acaso não as conheceis? Pois abrirei na estrada no deserto, e farei correr rios na terra seca. O impossível de Deus acontece no nosso possível. É preciso acreditar que a nossa vida é cheia de possíveis. Quando a gente se dedica muito ao impossível, a gente não avança. Por isso que o povo, olha, Isaías, ele lembrava a situação do povo lá do Egito, marginalizado, sofrido, amargurado, escravizado, mas um dia desperta Deus Moisés, e Moisés vai ser o libertador do povo. Mas é preciso ouvir Moisés. Preciso ouvir Moisés. Faraó não ouviu Moisés, porque Faraó tinha outra proposta. O fio que o unia estava quebrado, rebentado. E aí vieram as 10 pragas do Egito, para mostrar o poder de Deus, que vai destruindo e ao mesmo tempo criando novos fios, para nos alinhar. Quando se olha a sua peça de roupa, eram pedaços de pano, mas unidos pelo fio, pela costura, ela se torna aquilo que você quer. É a beleza de um simples fio, mas que pode reconstruir uma vida nova. Por isso que o profeta vai dizer: por acaso vocês não estão ainda percebendo como Deus faz? Deus une esses fios, Deus costura a nossa existência de uma forma espetacular. Esse é o fio que nós precisamos descobrir, irmão. O segundo fio que une é a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, ele diz que na verdade eu considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus Cristo. Conhecer Jesus é prioritário na nossa vida cristã. Não adianta conhecer doutrinas, movimentos pastorais, temos que conhecer Jesus em princípio. Jesus é o princípio, e se você não descobre esse princípio, você não descobre o subsequente desse princípio. Paulo, que tinha tudo na sua vida, tinha uma vida harmoniosa. Paulo não necessitava de perder tudo, mas Paulo escreve dizendo assim: por causa dele, Cristo, eu perdi tudo. Perdi tudo. Você quer ser importante na vida, irmãos? Começa a aprender a perder. Quem perde, ganha, é a lei da própria natureza. A semente tem que ser lançada ao chão, tem que morrer e apodrecer para que a semente nasça. A vida é assim. Paulo aprendeu isso com a natureza. Eu perdi tudo por causa de Cristo. E considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Para eu me encontrar com Cristo, eu tenho que fazer de tudo, o máximo possível. Mas a vida nossa, talvez corrida, eu coloco tantos obstáculos.
que eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu vou dando desculpas, e você vai passando a sua vida numa grande mediocridade. Paulo diz: olha, eu considero tudo isso lixo, porque na vida cristã, eu tenho que aprender a priorizar algumas coisas, ou talvez uma única coisa, que é Jesus Cristo, e o resto é tudo lixo. Lixo. A gente faz coisa na vida, e depois no final do dia você fica, se você fizesse um exame de consciência e se perguntasse: o que eu fiz hoje de importante mesmo? Talvez fizemos a nossa parte, a nossa obrigação, mas o que você fez além da sua obrigação? E Paulo vai dizer que tudo isso que ele fez, ele considera como lixo, porque não adianta a corrida desenfreada, irmãos, não adianta. Chega o momento da partida, chega um momento que o lixeiro passa na minha vida recolhendo os nossos lixos, e como a gente acumula lixos na nossa vida, e esses lixos são tão importantes que nós temos medo de jogá-lo fora, de desprender-se deles. E a terceira linha que une todas essas três dimensões é o Evangelho de hoje. Fantástico. A fina joia do Evangelho de João. Jesus e a pecadora. A misericórdia e o pecado. Você quer coisa maior do que saber que Deus pode me perdoar? Só Deus pode perdoar. E só na nossa igreja existe a reconciliação. Jesus e a pecadora. Aquela mulher que não era tão pecadora assim. O Evangelho lembra que Jesus foi ao templo, rezou, voltou, foi ao monte rezar, senta-se e começa a anunciar o Evangelho. E ali se aproxima quem? Os hipócritas, os fariseus, aqueles que começam a jogar na cara o pecado dos outros. Como é fácil a gente julgar os outros, não é mesmo? Como é fácil a gente comentar o pecado alheio. Como é fácil a gente fazer julgamento do nosso semelhante. O difícil é reconciliar-se. O difícil é acolher o pecador, o mais pecador. E Jesus, Ele só acolhe o mais pecador. E quem não é o mais pecador, precisa se cuidar. Porque Jesus pode não estar com você. Porque Jesus veio para salvar os doentes, os pecadores. Jesus estava ali naquela cena. Aqueles homens descobrem uma mulher que certamente era casada, abandonada pelo marido, porque no tempo do judaísmo antigo, as mulheres eram exploradas, usadas, abusadas, e elas só prestavam enquanto elas podiam servir como objeto sexual dos seus maridos, e quando ficavam velhas eram abandonadas. E muitas mulheres se sujeitavam a essa condição porque não tinha para onde ir. O Evangelho não diz, não fala sobre um possível marido desta mulher, mas certamente ela tinha um marido, foi surpreendida em adultério. A lei do Levítico diz que, nesse caso, tanto a mulher quanto o homem, os dois seriam mortos. Era pena de morte para o adultério. O adultério é o pior dos pecados que a Bíblia condena.
O adultério, ele entra fininho como que uma gota d'água naquela telha rachada da minha vida. E quando você percebe, você está enliado, está metido numa confusão, e que você não consegue mais sair dela, querido irmão. É isso que aconteceu com essa mulher. Certamente eles trazem essa mulher puxada, arrastada, como se fosse uma cabra qualquer para o sacrifício, e colocam-na, felizmente, diante de Jesus, porque o pecador diante de Jesus é um privilegiado. O pecador de fora de Jesus é um desgraçado, é um abandonado, mas diante de Jesus se torna um privilégio, porque é Jesus quem vai acolher esse pecador. Eles querem discutir com Jesus sobre a questão da lei judaica, se o direito fazia isso ou faria aquilo, e Jesus não responde nada. Uma curiosidade do Evangelho é que nem Jesus ergue a cabeça para condenar a pecadora. Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Certamente Jesus retoma ali no chão a tradição da Torá antiga, do livro de Levítico. O povo começa a olhar e começa a ler com Jesus o que ele havia escrito. E o texto diz que dos mais velhos aos mais novos, todos foram saindo de fininho e não ficou ninguém a não ser Jesus e a pecadora. Irmãos, você sabe, quanto mais nós vivemos, mais pecados temos. A gente tem a mania de falar mal dos jovens, mas os jovens pecam por causa de nós mais velhos. Se nós mais velhos dessemos mais exemplos, os jovens pecariam menos. Por isso que o Evangelho lembra essa cena. Quando Jesus ergue a cabeça e Jesus olha aquela mulher, Jesus diz: mulher, ninguém te condenou? Imagine vocês como Jesus estava absorto na presença do pecado, o seu pensamento, a sua vontade de resgatar aquela mulher pecadora. E aquela mulher estava a 2 gestos: Jesus inclinado e a mulher de pé. Atitude de pé é a atitude daquele ou daquela que vai receber a condenação. Vai receber a condenação. E ela certamente esperava que Jesus desse a pena capital para ela. Jesus pergunta: ninguém lhe condenou, mulher? E ela, talvez tristemente, disse: ninguém, Senhor. E aí vem a palavra bonita e divina de Jesus: nem eu te condeno, mas de agora em diante não peques mais. Querido irmão, você que está aqui na igreja hoje, como que está a nossa condenação aos pecadores? Quando nós vemos as pessoas mais pecadoras do que nós, o que é que nós pensamos? O que nós falamos? Se Jesus viesse agora, no meio de nós, quantos de nós ficaríamos de pé diante de Jesus? Crê em Deus Pai,